Boa noite, começa agora mais uma live aqui da minha semana de lives, a live de número 16, para fechar este projeto aqui de produção de conteúdo, para deixar nas minhas redes sociais aqui tudo disponível. Estou colocando tudo aí no meu IGTV aqui no Instagram, estou disponibilizando também no meu canal do YouTube e também um conteúdo teórico lá no meu LinkedIn. Então todo mundo pode acessar quando achar necessário e ficar à vontade com todo o conteúdo que foi disponibilizado. Bom, na live de agora nós vamos falar sobre engenharia civil, especificamente de cálculo estrutural. Vou ter um convidado aqui mais do que especial, Rangel Lage, que é especialista no assunto e vai trocar uma ideia aqui conosco. Ele atua no segmento, ele é professor, ele vai passar toda a experiência que ele tem através de algumas perguntas, de um bate-papo que nós vamos fazer aqui. Bom, o interessante da gente poder trocar essa ideia é mostrar, né, tanto a diferença de um segmento para outro, quanto a magnitude de um projeto estrutural, a importância que um projeto estrutural tem dentro de uma edificação. Ó, o Rangel já está online aí. Rangel, deixa eu te chamar aqui. Vamos lá, deixa eu te convidar aqui. Tentando conectar com o Rangel neste momento. Boa noite, Rangel, tudo bem? Tudo bom, Lucas? Boa noite. Beleza. Rangel, só esperar o pessoal aí 2 minutinhos, só para quem tiver online poder entrar na live, só organizar aqui, para a gente já começar a falar do assunto, beleza? Enquanto isso, eu vou só fazendo uma Show. introdução aqui para a turma entender, que é a seguinte, Rangel, nessa semana eu promovi lives todos os dias às 6 da manhã e aí no entardecer, né, 6 horas, 8 horas, 10 horas da noite, no horário que era compatível com a minha agenda. Nestas lives eu falei sobre infraestrutura rodoviária, falei para profissionais, técnicos, estudantes da área e também para pessoas leigas que não têm conhecimento técnico, mas todo mundo utiliza das rodovias e é sempre bom, né, conhecer os conceitos, saber aquilo que a gente tem contato. Então, todo o material que eu coloco aqui no meu Instagram, as pessoas vêm, conseguem absorver ali um pouquinho e levam isso para a vida. Quando está transitando numa rodovia, vê um dispositivo e consegue identificar aquilo ali, vê uma obra e consegue ter noção do que está sendo realizado. Então, quando a gente tem isso mais palpável, né, quando a gente tem isso mais um entendimento maior sobre o assunto, a obra deixa de ser um transtorno e passa a ser algo que é necessário, passa a ser um investimento, né? Desenvolvimento para toda uma região. Então, durante essa semana de lives aí, ó, vou dar só uma palhinha de tudo que foi falado aqui. Ó. Falei sobre motivos para trabalhar com infraestrutura rodoviária, qual a ligação que a infraestrutura tem com o desenvolvimento do país. Falei sobre como saber tudo sobre infraestrutura rodoviária sem o auxílio de uma instituição de ensino ou ter que fazer algum investimento. Porque muitas vezes o profissional está fora do mercado de trabalho e quer começar os estudos, quer dar um ponto de partida e não tem um norte, né, Rangel? Então, eu mostrei aonde ele pode conseguir um conteúdo teórico para ele já começar os estudos, para ele dar o start nessa situação e mudar esse cenário dele, ou mesmo os profissionais que estão no mercado, né, conseguirem se capacitar um pouco mais. Porque é interessante a gente ter um conhecimento mais amplo sobre toda a área, para a gente conseguir projetar de uma maneira mais compatível, que seja mais execuível, né? Vamos falar assim. Fiz análise de casos de acidente de trânsito, na visão de um engenheiro, quais dispositivos poderiam ser implantados ou que faltaram ali para evitar aqueles acidentes. Falei também sobre os projetos rodoviários, como empreender na engenharia de infraestrutura rodoviária. Conversei com a Camila Soares, conversei com o Thiago Ferreira, falando sobre marketing digital, projeto de prevenção e combate a incêndio. Então foram várias lives, está tudo disponível nos meus canais aí, nas minhas redes sociais, que vocês utilizem da melhor maneira possível. E agora nós vamos falar sobre o projeto estrutural. Antes de você se apresentar, Rangel, queria te dizer que é um prazer ter você aqui conversando comigo, porque eu sou engenheiro civil, trabalho com a infraestrutura rodoviária e eu tenho pós-graduação em engenharia de estrutura pela PUC aqui de Minas. Então, é um tema que eu me interesso, é um tema que eu tenho mais contato dentro da concessionária, tanto com os projetistas, quanto com as análises e com o poder concedente também. Eu fico mais responsável por essa área dentro da concessionária. Então, é um tema que me chama muito a atenção e que é do meu gosto, né? Vamos falar assim. Gostaria que você se apresentasse, então, Rangel, qual a sua especialização, com o que você trabalha atualmente? Bom, Lucas, primeiro boa noite, prazer estar aqui trocando essa Boa ideia com noite. você. Estruturas realmente é um campo mais amplo que a gente imagina. Se a gente for olhar, a gente tem estruturas
em cada pedacinho da engenharia, né? E me apresentando bem rapidamente, eu tenho mestrado em engenharia civil pela FEC Unicamp, especialização também em estruturas, sempre com foco em estruturas. Hoje eu estou fazendo disciplinas do doutorado aqui também. Tem um escritório de cálculo em Campinas, Soma Cálculo Estrutural, onde a gente desenvolve projetos principalmente residenciais, digamos assim, né? De edificações mais usuais, comerciais também, mas principalmente edifícios residenciais em concreto armado, alvenaria estrutural e parede de concreto moldado em loco. Então, a gente desenvolve exclusivamente projetos estruturais e no Brasil inteiro. Então, tem diversos, a gente chama de DNAs de construtoras, a gente tem que ir se adaptando a isso, atendendo a norma, mas cada um tem forma diferente de pensar. E nesse período a gente desenvolveu algumas centenas de projetos aqui pelo escritório, outros que eu trabalhei antes de iniciar o meu próprio escritório, né? E hoje eu produzo há 2 anos conteúdos digitais na área de estrutura especificamente. Quando eu comecei há 2 anos, não era tão comum ainda. Eu acho que o processo da pandemia ela acelerou um pouco o processo, ainda bem, as pessoas começaram a orar um pouquinho mais para o meio digital, e então a gente também intensificou a produção de conteúdo, já que tem mais pessoas consumindo esse tipo de informação. Sim. Ô Rangel, como que você teve contato nessa área? Foi desde a faculdade? Foi depois, em algum estágio? Como que foi o início seu nesse segmento? Bom, no terceiro ano da faculdade, eu trabalhava na multinacional de pesquisa de mercado, era outro assunto, mas estava já na faculdade. No terceiro ano foi uma headhunter, me procurou lá, porque em 2008, exatamente, foi como a gente começou um boom da construção civil. E imagina, se teve o boom em 2008, 2009, os projetos começam um pouquinho antes. Então, estava bombando projetos, inclusive estruturais, e eu fui selecionado por questões de soft skills, mas principalmente porque eu sabia trabalhar com AutoCAD. Olha como que AutoCAD era importante naquela época, em 2008. Então eu fui para ser cadista, na verdade. Então eu fiquei quase 1 ano como desenhista mesmo. Depois eu passei para projetista, que daí já é um passo à frente. Me formei e fui coordenar equipes já dentro do escritório. Eram 2 equipes, uma de concreto armado, outra de alvenaria estrutural. E fiquei nesse escritório até 2015. Foi aí que eu abri a Soma, que é o meu escritório, e até então tem o nosso próprio escritório. Nesse período a gente teve contato com... Assim, foi um período insano, a gente entregava em média 5 edifícios por semana, o que é muita, desculpa, por mês, né? Que é muita coisa, muito edifício. Para prédios é bastante coisa, então a gente fez muito prédio até 2013, principalmente. Depois teve uma pequena queda, Sim. mas ainda manteve um volume interessante. Sim. E deixa eu te perguntar, na sua opinião, qual que é a importância, queria que você falasse um pouco da importância do cálculo estrutural, do projeto estrutural dentro de uma edificação. Porque assim como nos projetos rodoviários, a gente tem, né, a malha que é muito extensa, são poucas as obras de arte, mas a importância da obra de arte dentro da infraestrutura rodoviária é assim imensa. Não tem nem como mensurar a forma como ela impacta, né? Um projeto bem feito, um projeto otimizado, porque não é só fazer o projeto, né? Tem que ser um projeto otimizado, não adianta ser superdimensionado. Entendendo primeiro que é um projeto estrutural, né? Um projeto estrutural, ele passa por uma correta concepção estrutural, definição de que sistema vai ser feito, de como vai ser construído, para então a gente determinar as dimensões, características do concreto, que armação eu vou ter lá, e isso é um trabalho em conjunto com outras disciplinas. Então, há uma relação da estrutura muito forte com as demais disciplinas. Nesse sentido, passando aí um pouquinho mais para a sua área de infra, realmente há muitas obras de arte, o que é uma coisa fora da curva. É uma obra de arte, não é qualquer um que faz obra de arte. E geralmente quem trabalha com esse tipo de obra de arte, ele já tem uma experiência prévia forte em estruturas e depois migra para algo mais específico ainda. É nicho do subnicho para trabalhar especificamente com isso. Isso exige muitos anos de experiência. Dificilmente um projetista de obra de arte
consegue trabalhar com isso com pouco tempo. Tem uma série de peculiaridades que o projetista precisa entender em todos os trechos. Entender desde a ordem de grandeza das coisas, não é a mesma bitola de aço que é utilizado, ter a percepção dos blocos são diferenciados, entender a necessidade de uso, ou seja, arquitetônica, para aquilo, então fazer com que a estrutura, que é a grande vantagem do projeto estrutural, fazer com que a edificação seja o mais econômica e segura possível, sempre dentro dessa balança. Em obra de arte, a economia talvez nem seja tão importante assim, mas porque senão a gente não consegue fazer outros dentro do necessário. Em estruturas usuais, é esse equilíbrio todo dia. Como que eu vou fornecer casas, prédios que sejam econômicos? Tem que ser de todos os lados, porque eu preciso que o consumidor possa ter acesso à edificação com um preço mais acessível. Eu preciso que o empreendedor tenha sucesso com o empreendimento. Não é pecado ter lucro, para que ele tenha lucro de uma maneira mais equilibrada, porque é isso que move o mercado. Mas, ao mesmo tempo, são vidas ali dentro. Então, a gente tem um trabalho de fazer com que isso seja seguro. E, para isso, tem procedimentos. Se fizer de forma estruturada, entendendo os conceitos, entendendo que a norma não é um bicho de 7 cabeças, isso é possível ser feito e otimizado para cada cliente. A falta de um projeto estrutural, ela pode gerar uma série de problemas no decorrer da vida da edificação, que sai com certeza muito mais caro do que a própria estrutura. Então, por exemplo, quando eu não tenho um projeto estrutural, às vezes eu já começo a obra sem saber quanto que eu vou gastar, porque você não tem consumo de material, não sabe quanto de aço vai, quanto de concreto, que concreto vai, de que forma vai. Então, primeiro ponto, você pode errar feio no orçamento do seu projeto, o que pode custar o seu empreendimento. Se for, mesmo que seja para você mesmo, se você erra nesse dimensionamento, você tem que parar na metade, porque o dinheiro não foi onde você precisava. Ou pior, se for para empreender, dependendo de como a gente fizer esse processo, talvez você tenha um bom prejuízo nesse processo. Segundo, eu posso não estar atendendo às normas. E parece uma coisa chata, né? O pessoal às vezes, poxa, mas é chato ter que seguir norma. Mas é um produto. Por mais que a gente não... minha casa, não vou vender. Algum dia você vai. E quando você for vender, ela é um produto. E se é um produto, ela tem que seguir as normas. A falta de um projeto estrutural é uma grande chance de você não estar seguindo todas as normas. Outro ponto importante, você pode estar utilizando o sistema estrutural menos eficiente para o seu empreendimento. Sim. Se eu não tenho um projeto estrutural, eu posso estar com esse vício de sistema estrutural. Então a galera só vai fazer concreto armado, porque é isso que eu ouvi falar a vida inteira, e isso que funciona. Às vezes você está gastando o dobro do dinheiro que você poderia estar gastando com outros empreendimentos e fazendo a mesma coisa, com outro sistema estrutural. E assim, uma série de outras informações, como por exemplo, problemas de manifestações patológicas o resto da sua vida, daquela edificação. Sim. E uma manifestação patológica, por mais que às vezes ela seja de serviço, que a gente chama, sem a necessidade de colapso, então não vai colapsar, mas vai trincar, vai dar um bolor, vai dar uma série de doenças na sua edificação, que o preço do seu imóvel vai lá para baixo. Sim. Então, quanto custa um projeto de estruturas? Para a gente ter uma ideia. Hoje, se a gente fizer uma continha simples, quanto que é o CUB, o custo unitário da construção? Mais ou menos R$ 1.600 até R$ 2.000 por metro quadrado. O projeto estrutural, em média, de uma residência vai ser 1% disso. 15, 16, tem gente que cobra preços absurdos, baixos, mas um preço razoável, 1%, menos de 1% do custo da edificação. E a falta de um projeto pode reduzir em 20%, 30% o valor de mercado do seu empreendimento. Um dos motivos é esse, recalque, não colocar um cobrimento adequado na armadura, usar um FCK inadequado. E aí, para arrumar coisas erradas, é muito mais caro do que fazer direito.
É isso mesmo. Uma coisa que você falou aí que é interessante observar, igual nós tínhamos, né, muitas estruturas que foram calculadas lá na década de 80. Então, o cálculo era completamente diferente, a normatização era diferente. E isso que você falou sobre a experiência do profissional pesa muito, porque as pessoas que já estão vindo de uma normatização mais antiga, quando eles pegam uma atualização, vêm atualizando os seus conceitos, eles têm uma base daquilo que era inicial, daquilo que eram os estudos iniciais, foi aprimorando e chega hoje com um conceito, com uma experiência bem grande. É isso que você falou mesmo, que eu consigo notar nos projetistas que nos atendem aqui. Eles têm aí anos e anos de experiência e estes anos de experiência conferem a melhor otimização dos projetos. Os caras, eles conseguem, de bate-pronto, eles analisam um projeto ali, oi, tá o coeficiente, aqui você fez uma análise. Então, assim, eu tenho 5 anos de atuação dentro da concessionária. Ainda hoje, quando eu pego os projetos, muitas das vezes eu tenho algumas dúvidas, eu entro em contato com os projetistas e bate-pronto, os caras me respondem sem ao menos abrir o projeto onde eles estão. Eu só cito, você fez uma verificação com base em tal análise. Você sabe me explicar? O cara, não, Lucas, é isso, se assado, analisa dessa maneira, vai lá no volume 1, olha o relatório, olha o estudo, o ensaio. Os caras já têm essa bagagem, então isto melhora, né? Melhora a condição do projeto deles. É o que você falou, a experiência garante esta otimização. E uma outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, a gente sabe que existem, né, vários softwares e vários tipos de profissionais. Não adianta eu ter o melhor software do mercado se eu não tenho condição de analisar o que ele está me entregando. Então, como que você enxerga essa relação da pessoa que acabou de sair de uma faculdade, de uma universidade, o cara está empolgado, ele vai e compra um software, ele quer projetar, ele quer dimensionar, e ele pega aquilo ali e começa a fazer. Como que você enxerga esse cenário, né? Você também é professor, você vê muitos alunos, com certeza deve tirar muitas dúvidas referente a isso. Como que você enxerga essa interação entre um projetista novo e os softwares que estão disponíveis? Eu vejo dois extremos, né? Eu vejo aquele pessoal mais antigo e que acha que software é uma coisa ruim por si só, e por ele ser uma coisa ruim, ele prefere fazer nas planilhinhas de Excel dele, no AutoCAD, daquele jeitinho, e esse cara está perdendo dinheiro. Porque quanto tempo ele demora para fazer um projeto assim e o quanto refinado ele consegue nas análises não fazendo um poste espacial, por exemplo. Então ele vai perder, ele vai ficar fora do mercado em pouco tempo. Como que ele vai entregar um projeto em metodologia BIM, por exemplo, fazendo à mão? Então, o software é um caminho que não tem muito o que escolher. Então, fazer uma pergunta para você, depois você responde. Sim. Como funciona a concessionária. Então, o que eu vejo primeiro é essa galera que tem aversão a software. E isso acontece, às vezes, dentro da universidade. Os professores têm essa visão, ou por o professor ter essa visão, ele é avesso ao software, ou porque não tem na grade, não tem na faculdade, e aí o cara forma sem ter experimentado um software. E quando chega no mercado, cara, você precisa saber fazer na mão, não tenho dúvida disso, precisa. Mas tem que ser no software, né? É igual o cara que aprendeu toda a teoria de como pilotar um tratorzinho qualquer, numa engenharia agrícola, por exemplo, mas chega lá no mercado, é aquela coletadeira de 2 milhões gigantes. Se o cara não tiver noção, ele melhor não mexer em botão nenhum. Então, o software é uma ferramenta só. Se o cara não tiver noção de como cortar a árvore, se der uma motosserra na mão dele, vai se cortar inteiro e não vai cortar a árvore. O software é uma ferramenta. Então, a primeira coisa é, se você está pensando em começar um software, tá certo. O caminho está esse. Como ganhar experiência? Fazendo. Não tem muito jeito. O cara tem que fazer. Então, não posso desincentivar com que o pessoal vá fazer isso. O que precisa entender é que, embora eu sou super a favor de qualquer um que se formou na faculdade pode fazer uma estrutura, que não é fácil fazer uma estrutura. Você pode, mas há um caminho, como qualquer outra profissão. Você comentou, o cara olha hoje para uma estrutura e já tem noção do que é. Tem cara de qualquer um mecânico, né? Quando olha para o motor, ouve o barulhinho, já é daquele jeito, já sei qual que é o problema.
como qualquer outra profissão, exige isso, iniciando, errando. O que precisa para que isso funcione bem é primeiro entender isso, que não é milagre, que você vai cuspir algo ali dentro e vai sair um projeto estrutural. Esse é o erro mais comum e absurdo que eu vejo, que o cara só quer entregar o projeto, não deu erro nenhum, vou mandar que tá legal. Aí volta um monte de projetos assim para mim, das próprias construtoras, dos próprios, para arrumar, aí custa muito mais caro para arrumar, e eu fico até com dó do proprietário às vezes, porque o cara contratou um engenheiro, mas às vezes foi pelo mais barato, enfim, aí gera esse tipo de problema. Então, o que a gente precisa é entender que isso é possível, que o software já tem versões, inclusive estudantes, gratuitas para você mexer. Não mexa com software pirata, não precisa, não tem necessidade disso. Você pode estar colocando as edificações em risco. Tem formas para aprender, tem formas só para alugar alguma versão do software se você não consegue. E fazer isso de forma estruturadinha, porque o problema que eu vejo, Lucas, é o cara quando forma, hoje, ele aprendeu de tudo e não aprendeu nada. Não aprendeu infraestrutura, não aprendeu estrutura, não aprendeu arquitetura, não aprendeu elétrica, não aprendeu nada. Ele viu um pouquinho de cada coisa. Então, ter consciência disso que é um caminho a trilhar, mas tem que começar. Então, começar a modelar uma estruturinha, abre um F2, verifica, sente um pouquinho mais daquilo, vai criando essa percepção. Faça um curso com alguém que pode te dar esse suporte, essa mentoria do caminho para dizer, cara, porque o cara sozinho vai conseguir? Vai, não tem dúvida nenhuma. Mas você vai demorar 10 anos para chegar. E com alguém que já trilhou aquele caminho, ele vai demorar 6 meses, 1 ano para começar a fazer isso. Então, eu acho que é isso. O que eu vejo é muitos usando um software aqui, ó, o Ronei, usando software sem embasamento de matéria. Isso aí é uma coisa que eu sou super a favor de que você use o software sim, que aprenda sim, mas entendendo o que está acontecendo. Tem gente cuspindo uma viga sem saber onde é a flexão. Sim. E agora, né? Ô, Rangel, e uma coisa assim notável é que o programa não é que ele erra, mas ele entrega um dimensionamento, ele entrega uma estrutura. Você vai condicionar ele àquilo que você tem disponível também no mercado. Então, você vai limitar ele a certos tipos de ferragens que você vai ter disponível, a metodologia que você quer utilizar para executar. E mesmo assim, fazendo uma conferência, passando o pente fino, tendo um setor técnico, a gente está aqui na concessionária, a gente recebe o projeto, ainda assim, quando vai para a execução, a gente encontra alguma pequena incompatibilidade, a gente encontra um pequeno desvio em relação à quantidade. Existe um pequeno, muito significante percentual de diferença para o que tem no projeto, para como vamos executar no campo. Então, assim, mesmo que a pessoa, é isso aí que você falou, a pessoa precisa ter experiência para poder identificar, saber utilizar o software da melhor maneira possível. Ele é um software. Ele sabe gerenciar dados nos quais você vai inserir ali dentro. Então, você tem que saber identificar também o resultado que ele está te dando. Você tem que pegar e lapidar, né? É uma calculadora, né? Se você inserir qualquer número na calculadora, ela vai dar algum resultado. Vai dar um resultado, mas a conta está certa? Às vezes a conta está certa. Mas será que você inseriu, você colocou o parênteses no lugar correto? Você definiu as vinculações de solo e estrutura corretamente? Você inseriu as vinculações da viga no pilar corretamente? Você sabe o que é vinculação? Você modelou as fundações de maneira correta, coerente com o software vai responder aquilo que você inseriu de informação ali. É uma resposta simples e pura em relação a isso. Ô, Rangel, tem a questão da Júnia aí, olha aí, eu gostei dela. Ó. Acabei de me formar, pensa em fazer uma pós em estruturas. Recomenda ou acha melhor um curso mais técnico? O que você tem para falar sobre isso aí? Depois eu vou comentar aqui bem rápido também. Ô, Júnia, eu dou aula em pós, tá? Em 4 pós-graduações. Eu só dou aula em pós, não dou aula na graduação. E tenho os meus cursos livres. Então, vamos lá. Primeira coisa é entender bem o que você quer. Se você quer conhecer, aprender mesmo, colocar a mão na massa, muitas vezes os cursos como o curso livre que eu tenho, o curso Master em Concreto Armado, ele vai te dar mais conhecimento com mais atalhos do que uma pós. Agora, a pós-graduação, ela vai te dar uma visão talvez um pouco mais ampla,
porque na maioria das vezes as pós ou especialização não são tão especialização assim, no seguinte sentido. Isso, ó, que o Danilo falou, faz o master para ver se você se adapta e depois você pode ir além e fazer a especialização, porque eu vejo muita gente iniciando a especialização sem saber bem o que é a estrutura. Aí faz a especialização inteira, mas meio viajando na história, entendeu? O cara faz, mas não conseguiu ainda fazer a conexão daquilo com a realidade, digamos assim. Então, eu acho que esse é um processo que, na minha visão, eu acho que não é desperdiçado a especialização. Eu fiz, né? Então, eu já trabalhava 5 anos com a estrutura quando eu fiz a especialização, que a especialização tem esse foco de ensinar a projetar, é esse o objetivo. Depois eu fiz o mestrado, que é com foco de ensinar a ensinar, digamos assim, né? O mestrado, né, nas universidades, exceto que seja um mestrado profissional, ele tem a função de formar professores, a especialização não é esse o foco. Agora, num curso tanto de especialização quanto de mestrado, alguma pós, o professor ele fica limitado a seguir uma ementa. E tem um prazo correto para que alimenta. E ele tem que avaliar o aluno, porque ele tem que dar uma nota. E ele tem que ter prazo para as coisas. Num curso livre, o meu compromisso, ou do professor que você escolher, é de te entregar o conhecimento. Na metodologia que eu já experimentei, então, só por exemplo, o colega citou o Master aqui, o Danilo. Só nesse curso Master, que é um curso mais completo de concreto, a gente tem 1.600 alunos, em 4 turmas. E a gente vai experimentando as formas de ensino que funciona. E que o cara consegue, no final das contas, fazer. E vai adaptando isso nesse processo. O pessoal está até falando, a Uma comunidade coisa, do Master... ô Rangel, aproveitando a deixa, inclusive foi, ó, o Danilo colocou, eu sou eu tenho a mesma opinião que você citou aí. Tanto a pós quanto o curso aí de forma liberal são muito vantajosos. Cada qual tem a sua vantagem. Na pós-graduação, igual você, eu também fiz pós-graduação em estruturas. Só que na pós-graduação, eu atuo com pontes e viadutos. Eu vi várias coisas de construção civil. São interessantes para mim? São muito interessantes. É algo que mexe comigo, é algo que eu gosto. Eu gosto de trabalhar com isso. Porém, eu não aplico isso no meu dia a dia, no meu trabalho. Quando eu vou para um curso liberal, eu tenho um direcionamento, um foco maior, assim como você falou. Você vai escolher aquilo que você quer, é algo mais específico, sem contar com a possibilidade de mentoria. Porque se você fizer um curso mais, vamos falar assim, mais estreito, o profissional que está ministrando, ele vai te dar uma mentoria. Então, você pode levar um caso que você está vivendo, um projeto que você está fazendo, tirar as dúvidas daquilo que você trabalha. Então, assim, ambos têm as vantagens. Agora, a principal vantagem que eu vejo em todos os métodos de ensino são o quê? O network também. Porque eu fiz presencial, de muito me valeu, porém o network foi algo muito importante e que eu levo muito comigo. Porque aqueles amigos que eu fiz lá são pessoas que trabalham com construção civil, infraestrutura rodoviária, trabalham com loteamento, trabalham com tudo. Então, são várias pessoas que eu conheci ali. Então, quando a gente, aqui inclusive na rede social, quando a gente faz a promoção de conteúdo, várias pessoas vêm conversar com a gente. Então, não só numa pós-graduação, não só no curso liberal, mas em todos os aspectos, o network é muito importante também, né, Rangel? De qualquer forma, assim, depende da sua escolha, a gente está dando a nossa visão. O que eu não recomendo é o aluno sair da graduação e já pegar um projeto estrutural e fazer ele sem um acompanhamento de alguém. A chance de errar é muito grande, assim, porque a gente já passou por isso. A gente não pega uma arquitetura e faz até um projeto estrutural completo. Isso não acontece. Quando você vai para um curso ou uma especialização, você primeiro, é o que você falou, você vai entrar numa comunidade. O que é isso? É uma galera que está focada naquilo. Na graduação, tem, sei lá, 50, 60, às vezes tem 100 alunos na sala. 100 alunos com pelo menos 50 objetivos diferentes. Digamos que um ou outro tem o mesmo objetivo. Cada um pensa de uma coisa.
E aí, nem todo mundo contribui para um bom andamento da disciplina, ou faz aquilo, por exemplo, eu, infraestrutura, não curto muito, não é meu dia a dia. Então, se eu for fazer uma matéria de infra, eu quero conhecer, saber como funciona, eu acho super legal, mas eu não vou me dedicar tanto quanto você, que é apaixonado pelo negócio e que nunca, cara, não me atrapalha, que eu quero ouvir esse negócio aqui que faz muito sentido para mim. Ou vice-versa, você que curte infra, é o que você falou, às vezes você está um pouco interessado numa edificação, numa escada, por exemplo, ou num bloquinho de fundação de uma casa, você olha ali, tá, mas não com o mesmo interesse. Então não há o mesmo procedimento, não há a mesma vibe. Então, só respondendo a colega, eu acho que vale a pena sim, todos os dois, mas eu recomendaria, se for possível. Tem muitos alunos meus que estão tocando as duas coisas juntos. Que estão fazendo a graduação com o Master, que estão fazendo a pós-graduação com o Master, e aí as coisas se complementam. A gente até brinca. Eu não sei se vocês já fizeram dieta. Antigamente não tinha isso, né? Hoje a gente faz bastante. Meu pai, se eu falava de fazer dieta, eu não queria nem saber dessa história. Mas hoje tem bastante. Minha mãe gosta. É, existem cursos de dieta, né? Cursos de ensinar. A gente sabe o que tem que fazer, mas existem metodologias que podem te levar a um resultado melhor, porque são conhecimento estruturado. E dificilmente você faz um único curso de dieta na vida. Às vezes você faz várias, porque você vê visões diferentes de pessoas que passam por aquele caminho e formas diferentes de chegar no mesmo resultado. Então, é importante essa visão de pessoa. Não existe o curso definitivo de nada, nem a própria graduação. Por exemplo, você pegar um engenheiro que se formou há 5 anos atrás e colocar ele para fazer projeto hoje, o que ele aprendeu, muita coisa do que ele aprendeu é obsoleto hoje. É obsoleto. O conhecimento, e às vezes muda até a forma de calcular. O cara aprendeu com tensões admissíveis, hoje a norma é com estados limites. Mudou. Se ele não acompanhou aquele processo, ficou completamente para trás. Então, uma Sim. das coisas é, o calculista, que é o caso do projeto estrutural, o cara é um nerd de natureza. Então, eu fiz até uma live esse dia com o Cruel, da parte ali o pessoal está até falando aí, a norma de alvenaria alterou. Quinta-feira Alterou eu recente. tenho uma live só sobre as novidades da nossa nova norma de alvenaria estrutural. Eu participei de todas as reuniões oficiais dessa revisão dessa norma, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente vai atualizando o conhecimento, isso é muito importante. Ô, Rangel, a próxima pergunta aqui é a seguinte. Assim como em todos os segmentos da engenharia, não só no cálculo estrutural, não só na construção ali de casinha, nem nada disso, mas em toda a área, a gente vê muita desvalorização, né, dos profissionais. Você acha que isso parte do lado profissional das pessoas que estão se formando? Você acha que é algo cultural da sociedade, que todo mundo tem, né, um pouquinho de engenheiro e médico e louco aí? O que você acha que envolve essa questão da desvalorização de muitos profissionais? Assim, numa fase eu ficava bravo com isso, igual tem muita gente que fica assim, super irritado, porque o que seria o mundo ideal? Que a gente pudesse ter uma regulamentação disso. Então, a gente sempre faz analogias com outras profissões que a gente conhece, não é para comparar nada, é para dar parâmetros. Por exemplo, eu fui contratar um advogado no ano passado. Era uma causa imobiliária, inclusive. Então, a primeira coisa que a gente faz é escolher especialista em causas imobiliárias. O cara que é especialista em, sei lá, em qualquer outro assunto, não trata isso de uma maneira tão... Então, a gente já procura um advogado mais especialista naquilo. Aí eu procurei perguntei quanto custa? X. Procurei outro, quanto custa? O mesmo X. Procurei o terceiro, quanto custa o mesmo X. Eles têm o mesmo valor, tabelado mínimo daquilo. Não pode, ele é proibido fazer menos que aquilo, porque ele pode ser penalizado. Como que eu escolhi, então, qual que eu queria? Aquele que me atendeu melhor
aquele que eu entendi, senti maior confiança e aquele que tinha mais resultados para me apresentar. Então, eu começo a escolher não por preço, mas por qualidade. E isso é um processo jurídico disso. No caso da engenharia, especificamente, eu vejo, lógico, um pouquinho daquele jeitinho brasileiro de querer, às vezes, levar vantagem. Às vezes tem o cliente vampiro, que a gente chama, né? O cliente que só quer sugar. E, às vezes, tem uma falta de fair play, e isso às vezes vem de um desespero, eu sei que sim, aquele cara fala, cara, se eu não fechar o projeto, eu não como esse mês, então eu vou fechar o preço que for, mas isso acaba sendo a gente se destruindo, na verdade, né? Além de não ser um fair play, se você cobrou muito barato no cliente, dificilmente o cliente vai querer pagar o preço justo em algum momento. É uma ilusão que a gente tem, eu já tive essa ilusão. Vou cobrar muito barato para ter portfólio. Não cobre muito barato para ter portfólio. Cobre o preço justo e dê aquele melhor resultado para o seu cliente, o melhor atendimento para que isso seja valorizado. Então, eu vejo duas coisas. Primeiro, os nossos profissionais hoje que se formam não são formados com essa visão, tá? Então, o cara não tem uma formação empreendedora, não tem. Não sei se vocês tiveram na graduação, você foi formado para ser empregado, você foi formado para trabalhar para alguém, você foi formado para passar num concurso público. Não tem nada de errado nisso, mas isso vai diminuindo a sua visão. Por quê? Você fica sujeito ao que o empregador te oferece de remuneração. Sim. E você não faz a sua remuneração. Então, por exemplo, você trabalha na concessionária. Geralmente, os salários de concessionárias são legais. Mas quantas vagas eu tenho em concessionárias pelo Brasil? Não são tão grandes vagas de emprego, mas trabalho tem para chuchu, né? Se precisa de profissionais o tempo inteiro para trabalhar em todas as áreas, inclusive nessa área. Então, eu vejo desse sentido. Eu não gosto muito de julgar as pessoas, cada um sabe a sua dor, sabe onde o calo aperta, sabe o porquê fez aquilo, mas às vezes faz isso com uma visão muito limitada, de curto prazo, e aí acaba vivendo escravo de uma situação que ele mesmo criou, ou seja, Sim. de preço baixo, de desvalorização, e acaba tendo uma ética de pedreiro e não de médico, né? Pedreiro, Sim. nunca vi um pedreiro falar bem do outro, ambos os pedreiros, eles são, mas cara, poxa, mas fulano fez isso, né? Nunca vi, esse trabalho desse cara é bom. E médico, pelo contrário, eu nunca vi um médico falar mal do outro. Às vezes até erro, o cara fala, poxa, vamos entender o que o colega quis fazer aqui. Então, a gente precisa desenvolver essa ajuda mútua, né, entre nós. Sim. De fazer. A gente tem feito isso, você tem feito, eu tenho buscado fazer nas redes sociais, pessoas fazendo a coisa com mais qualidade, levando resultado, que é o que importa. Então, eu posso ser PhD em estruturas na faculdade mais fodona do mundo. Se eu não entrego resultado, cara, não vale nada o que eu fiz, não faz sentido nenhum. É resultado que importa. E quanto mais pessoas entregando os bons resultados, mais valorizados todos nós somos. Até Sim. que o meu sonho um dia é que o cara, ao invés de perguntar assim, mas você vai fazer um projeto de estrutura mesmo? Não, que o cara pergunta, cara, você vai fazer a sua obra sem projeto de estruturas? Você tá louco? Você tá perdendo dinheiro e você tá colocando a sua vida em risco. Quando a sociedade encarar isso, eu tenho percebido isso aos poucos, eu até comentei já algumas lives, eu já recebi cliente no escritório que o pedreiro exigiu o projeto estrutural. O pedreiro exigiu. Foi, cara, sem projeto estrutural eu não vou construir sua casa. Aí bateu aqui na porta e fez. Ótimo. Ô, Rangel, respondendo a uma questão que foi feita anteriormente, mudando um pouquinho aqui de assunto, porque nós já estamos caminhando para as perguntas finais da nossa live, tinha uma pergunta aí sobre como funciona o trabalho de uma concessionária. Bom, falando assim de forma geral, porque é um trabalho bem complexo, envolve muitas áreas, mas falando em engenharia, nós temos a engenharia atuando de qual sentido? Sentido de, a gente tem 4 grandes áreas: projetos,
a gente tem planejamento, obras e o setor de conserva. Nessas 4 áreas da engenharia, então, a gente contrata o projetista para fornecer um projeto para a gente. Esse projeto, a gente faz a análise dele e faz a interação entre o projetista e o poder concedente. A gente vai colocar esse projeto para ser aprovado. Quando esse projeto for aprovado, passa para o planejamento. O setor de planejamento é responsável por montar um cronograma, fazer uma tomada de preços, né? Fazer o processo licitatório todo. Vamos contratar, contratou, vai para a obra. As concessionárias, em sua grande maioria, elas funcionam assim. A grande quantidade dos serviços são terceirizados. Algumas assumem os projetos, algumas assumem alguns tipos de obras, mas a grande maioria é tudo terceirizado. Então, o que acontece é assim, quando vai para a obra, o trabalho da engenharia é mais fiscal. Verificar o controle, né, de materiais, verificar se a metodologia que está sendo utilizada é a correta, verificar como está o andamento, acompanhar o cronograma, realizar as medições. Então, nós temos aí a engenharia atuando mais em questões fiscalizadoras do que de execução em si, mas está ali diretamente em contato com as obras. Tem também o setor de conserva. Conserva é o quê? A restauração e manutenção daquilo que já existe. Então, tem ali os engenheiros responsáveis pelas estruturas que já foram construídas. Quando a gente fala de concessionária, eu tenho essa mentalidade. A minha principal função nas redes sociais é desmistificar o trabalho de uma concessionária, porque muita gente, vamos pôr aí a grande maioria, tem pavor de concessionária. Que eu estou gastando dinheiro, que eu não queria pagar pedágio, que eu prefiro pagar o imposto. Inclusive, desculpa até te cortar, o André está perguntando, que é meu seguidor também, está sempre aqui com a gente. Concessionária do quê? Vamos voltar sim. até um pouquinho? Porque não, concessionária é um nome, às vezes, que é a junção de várias empresas. Né? Muitas pessoas me perguntam assim, você trabalha com o quê? Eu trabalho numa concessionária. Você vende carro? Mas não é bem vender carro, não. É um pouquinho diferente. Mas mesmo assim tem concessionária para construções específicas. A gente está falando de concessionária rodoviária, é isso? É uma concessionária rodoviária, sim. Eu trabalho aqui em Minas Gerais, numa concessionária de rodovia. Ou seja, o Estado entendeu que esta malha é importante para o Estado, é importante para o desenvolvimento econômico dos municípios da região. Então, para evitar que os investimentos não sejam feitos da forma correta, ela concede o trecho a uma concessionária. Então, a concessionária assume as responsabilidades de fazer o investimento no local. E esta concessionária atua, cada uma tem um contrato específico. Cada contrato prevê um tipo de investimento. Então, você vê várias tarifas aí. Uma das minhas lives foi justamente isso, falando sobre concessionárias, curiosidades, mitos e verdades. Eu vou aí nos municípios esclarecer sobre projetos, tenho reuniões com autoridades públicas, tenho reuniões com o poder concedente, que é DR, ministro de infraestrutura. O pessoal, eles sempre têm geralmente algumas perguntas assim mais óbvias. Por que o pedágio não é igual em todas as concessões? Por que eu não posso passar de graça? São algumas questões dessas. Tem inclusive uma live falando sobre tudo isso, mas de forma rápida, cada concessionária tem uma responsabilidade. As grandes concessões do Brasil, que são mais vistas, muitas delas já receberam o trecho todo duplicado, ampliado, melhorado. Então, a única função que eles têm é manter a via existente. Por isso, e devido ao volume de tráfego que eles têm, que é muito grande, a gente vê tarifas baixas, R$ 2 e pouco, R$ 3. São essas tarifas. Quando a gente vai para áreas um pouco mais distantes aí das capitais, a gente tem pedágios mais elevados, R$ 5, R$ 6, R$ 10. Tem regiões aí, regiões dos lagos, com R$ 20 em alguns pedágios. A Imigrantes eu acho que está quase 30. Quando eu vou lá para... São pedágios diferentes, mas o que faz esse valor ficar dessa forma? O contrato de concessão, porque estas concessionárias precisam investir em obra. Não é só tapa-buraco, repor placa, refazer sinalização, eles precisam construir viadutos, pontes, duplicar, fazer trevo, interseção. Então, o investimento é diferente, por isso as tarifas são diferentes. O contrato de concessão prevê tudo isso. Quando a gente vai falar de uma concessionária, a gente precisa entender o contrato que rege aquela concessão. Por isso nós temos tanta diferença nas concessionárias. E basicamente o funcionamento da engenharia é isso que eu falei. Projeto, planejamento, obra e conserva. Igual você falou, o nosso país ele é composto aí
A infraestrutura, quando eu falei, é o seguinte: a infraestrutura é comunicação, geração de energia e sistema de transporte. No sistema de transporte, aqui dentro do nosso país, as pessoas para viajar utilizam mais de 90% rodovias e para transporte de carga chega aí a 60%. Então, melhorar as rodovias é melhorar a condição de logística, tanto de pessoas quanto de mercadoria. Isso reduz custos, isso aumenta possibilidades para as pessoas. Eu estudei fora da minha cidade, estudei fora porque eu tinha possibilidade, tinha uma rodovia segura na qual eu ia me deslocar e voltar. Senão eu não ia fazer isso. Eu posso optar por ir na capital, num médico especialista. Por quê? Porque a via me condiciona a ir e voltar de forma segura. Então, investir em infraestrutura é investir no desenvolvimento do país como um todo. Olha aí, como eu, futuro engenheiro de estruturas, consigo prestar serviço para concessionárias. O Rangel falou aí agora há pouco que essa questão de você querer, você começar, você tentar. Nas rodovias, nas concessionárias, como são obras muito complexas, obras muito grandes e diferente da construção civil, nós temos uma carga móvel que é monstruosa. A gente tem questão de exército aí, antigamente, como eles construíam, começou, né, com fortificações, edificações, tem muita coisa envolvida. Eu aconselho o quê? Se você quer começar agora, você é recém-formado, vou dar a primeira dica para o pessoal que está começando. Tenta fazer freelance para empresas que já são projetistas. Tenta entrar em uma grande projetista aí nas capitais, geralmente tem. Eu conheço projetistas que têm andares e andares aí de profissionais. Tem um andar que é só pavimentação, um andar que é só obra de arte especial, tem outro andar. Então, as projetistas, elas dão a possibilidade de você começar. Você vai começar ali como trainee, você vai começar como engenheiro júnior e vai desenvolvendo. É o que o Rangel falou. Você não vai começar de hoje para amanhã fazendo um grande viaduto, fazendo uma... Não tem nem condição, gente. Isso aí é uma obra de magnitude muito grande. Então, para começar, é assim. Depois que você já passou por todo esse processo, você foi criando ali acervo técnico, vai prestando serviço para as prefeituras, vai prestando serviço para loteamentos, você vai começando a fazer isso. Depois você tem condição de montar uma equipe técnica para fazer obras. Porque no nosso segmento, não necessariamente eu vou licitar uma obra de arte. Não necessariamente eu vou licitar só uma ponte ou um viaduto. Eu faço um pacote. Então eu vou ter terraplenagem, geometria, drenagem, pavimentação, obra de arte, estruturas de contenção, obras complementares, sinalização. Então eu tenho aí mais ou menos uns 15 cadernos, umas 15 disciplinas para serem desenvolvidas. Você, como projetista estrutural, não vai ter condição de assumir a obra como um todo, mas você pode montar uma equipe, um corpo técnico de pessoas com o mesmo interesse que o seu e montar uma empresa para poder prestar esse tipo de serviço. Tem aí, ó, lá e o uso de trem para escoamento de cargas, como no Maranhão. Tem algum grande projeto aqui para São Paulo, região sudeste, corte interior, usando pontes e viadutos. Uma coisa interessante, Rangel, na Europa existem locais que a infraestrutura rodoviária comunica com a ferroviária. Os caminhões entram em trens e fazem o deslocamento por trilhos, depois eles saem. O nosso país ainda não possui esse tipo de sistema, mas já tem países aí com essa capacidade. Então, espero ter respondido todo mundo aí. Vamos seguindo aqui com as nossas questões, Rangel, porque já está acabando o nosso tempo. Vamos lá. Então, uma coisa que a gente falou bastante foi sobre as faculdades, né? Ninguém sai da faculdade projetista, ninguém sai da faculdade mestre aí em qualquer situação, ninguém sai sendo um engenheiro sênior. Então, todas as dificuldades têm que ser vencidas no dia a dia. Eu queria que você falasse um pouco sobre como a pessoa pode se especializar. Você falasse do seu conteúdo, do seu site, quais são os cursos que você oferece para o pessoal que vai assistir esses vídeos, para eles poderem procurarem, né, algo mais direcionado. Então, assim, depende muito de como foi a formação. Na maioria das vezes, as pessoas não tiveram contato com várias áreas diferentes. Então, a primeira coisa que eu gosto é que as pessoas comecem a visualizar conteúdos, experimentar. Não é sair pulando de galho em galho, mas é conseguindo enxergar possibilidades que a sua profissão te dá. A sua profissão te dá a possibilidade de ser um engenheiro de estruturas, te dá a possibilidade de trabalhar com instalações, te dá a possibilidade de trabalhar com infraestrutura, te dá a possibilidade de trabalhar com muitos caminhos possíveis. Então, uma das formas que a gente tem feito isso é você experimentando, como se fosse degustando pedaços de pequenas áreas
E às vezes você dá aquela mordida em uma área e fala, putz, isso aqui é muito bom, cara. Agora eu quero comer um pouquinho mais. Então, até para que você mente estruturas, porque estruturas normalmente o pessoal torce a cara na faculdade porque é uma matéria um pouco difícil, dá muito trabalho. Fala, cara, eu estudei teoria das estruturas e o negócio ruim. Tem gente que gosta tanto que faz 3 vezes, né? Até ficar bom mesmo. É isso mesmo. E vai. Aí o professor, às vezes na graduação, ensina de uma maneira tão complexa, de um jeito tão difícil de entender, que o cara começa a tomar birra daquilo. Fala, cara, estruturas eu não quero. Aqui na Unicamp, inclusive, o aluno na graduação, ele tem a possibilidade no último ano de escolher uma ênfase. São disciplinas eletivas, então ele pode fazer ênfase em gestão, ênfase em estruturas, ênfase em materiais, e normalmente a galera não quer ir para estruturas. No último ano, tá cansado, fala, cara, nossa, eu vou arrumar para a cabeça agora, eu só quero o tal do vem CREA, né? Vem CREA. Depois chega o CREA na mão, você não sabe o que fazer com ele. Então, as pessoas começam a tomar birra disso. E quando você começa ou a consumir conteúdos e que você começa a se aprofundar naquilo e gostar daquilo, aí você vai para um curso. Lá no meu site, rangelage.com.br, eu tenho um blog, eu tenho os vídeos do canal do YouTube, eu tenho aqui diariamente no Instagram, produzindo conteúdo sobre estruturas. E, cara, não é o assunto mais legal do mundo para todo mundo. Para mim é. Putz, a estrutura é o que há. Mas para você não. Então, tudo bem, é importante você consumir conteúdos que te agradem e saber o que está rolando. Eu preciso saber, pelo menos minimamente, o que é uma rodovia, o que está acontecendo ali. Isso me faz, inclusive, culturalmente melhor e profissionalmente melhor. Mas você vai aprofundar um pouquinho mais, e aí, para quem quer se aprofundar um pouquinho mais, tem os cursos de concreto armado e de alvenaria estrutural. Mas você vê bem focado nesses sistemas com essa visão de como trabalhar e ir um pouquinho além. Com essa vantagem, quando você entra nesses cursos, você começa a fazer parte de uma comunidade de pessoas que gostam daquilo de verdade, porque ela investiu dinheiro, investiu tempo. Um curso como esse não te aumenta as atribuições do CREA. Você se formando, você tem atribuição para fazer um prédio se você quiser. Agora, você tem coragem, você tem habilidades para isso, então esse curso ele vai te trazer isso. Habilidades e desenvolvimento, e a pessoa pode experimentar um pouquinho mais. E depois, se quiser fazer uma pós a mais, faz. Mas eu acho que é uma forma barata, eu acho que os cursos são realmente bem baratos. Quanto que você investiu na graduação? Não sei, mas a graduação, vou pegar aqui Mackenzie, em Campinas, R$ 2.500 a mensalidade. Multiplica isso por 12 e multiplica pelos 5 anos. Quanto custa uma graduação? Tem esse custo envolvido sim, mas às vezes o cara chora de pagar R$ 1.000 no curso, é menos do que uma mensalidade da graduação, que são 2 anos de duração, então é bem barato e te expande a mente. Curso nenhum, software nenhum resolve a sua vida, mas ele te dá um caminho assim incrível, né? Ô, Rangel, teve um comentário aí falando sobre o ramo de concessões. Eu vou atrelar as duas situações aqui, projeto estrutural e concessões aí rodoviárias. Muitas das vezes, né, eu vou fazer consultorias com os projetistas, porque a gente tem uma certa demanda. Vamos aqui construir uma passarela, então o projetista vem, alguns projetistas, né, são convidados a participar da licitação, eles vêm e em campo ali, algumas vezes, o que eu já vi? A pessoa está aqui em Minas Gerais fazendo uma consultoria, fazendo uma visita e tudo mais, o telefone toca. Uma vez aconteceu isso, o telefone tocou, aí era assim, não, nós estamos com uma estrutura aqui no Rio Grande do Sul para nós podermos fazer, tem como você vir para cá? Vem para onde você está? Não, estou em Minas Gerais. Vem para cá direto daí, porque a gente precisa muito desse projeto e tal. Beleza, ali o cara já fechou mais um serviço. Aí, continuando a visita, vamos no trecho ali, umas 2 horas de prazo, o telefone toca de novo. E eu perto ali, né? Não é que eu estava prestando atenção no assunto, mas eu estava escutando o que o rapaz estava falando. Aí tinha acontecido um acidente e um veículo tinha colidido com um pilar de um viaduto.
Aí já acionaram o cara também. Vem cá, consultoria, vamos ver o que está acontecendo, se abalou estruturalmente ou não. Ou seja, somente no prazo de um dia, o cara está aqui em Minas Gerais, ele veio de avião, ele está com carro alugado, tudo por conta dos custos dele serão todos arcados, porque ele vai colocar isso no preço que ele vai dar. Então, o mercado dentro das concessões, dentro da infraestrutura rodoviária, é muito amplo. As nossas rodovias são as pavimentadas, vamos falar de pavimentadas. 60%, mais de 60% são consideradas ruins, regulares ou péssimas. Isto, aos olhos frios, comuns, de uma pessoa comum, é muito ruim. Realmente é comum, é ruim. Eu entendo isso. Mas aos olhos de quem está procurando trabalho, é algo muito bom. É um mercado promissor. As nossas rodovias são aquelas que nasceram para atender uma necessidade, para ligar a minha roça que está lá onde ninguém chega, desde dessa rodovia, dessa estrada, até uma rodovia duplicada com multifaixas, aí, 3, 4 faixas. Então, o nosso país é um país em desenvolvimento. O mercado de trabalho é muito amplo para essa área de atuação, inclusive para os projetistas estruturais. É aquilo que a gente falou, vocês vão precisar vencer toda uma etapa de aprendizado, conhecimento, busca, bagagem aí para chegar a se tornar um profissional conceituado na área e a chegar nesse nível que eu estou dando um exemplo aqui. Mas é um caminho a se percorrer, né? Nada vem de graça, tudo é plantado. Se você quer colher alguma coisa, você tem que plantar, né, Rangel? Então, assim, é um caminho que pode ser escolhido, né? Ô, Rangel, finalizei todas as minhas perguntas. Tem mais algum recado que você queira dar aí para o pessoal que está assistindo a live? Não, eu acho que é isso. Eu acho que o pessoal está falando, é um país de construção. Eu tenho fortes indícios, fiz uma live semana passada sobre isso, de um novo boom na construção civil, de uma retomada importante. A pandemia nos trouxe uma série de tristezas, não tenho dúvida, a gente respeita muito a dor, inclusive tem um problema na família grave com isso, mas ao mesmo tempo trouxe muitas oportunidades. E o Brasil precisa retomar, os investimentos precisam retomar, e os investimentos em infra, principalmente, eles são um excelente termômetro de desenvolvimento, de que o país está voltando a investir nas coisas. E isso depende mais de uma condição macroeconômica de desenvolvimento, de caminho para isso. A gente sempre que fala infra, fala de questões políticas, mas isso às vezes está fora do nosso controle. A gente tem o controle da parte técnica, a gente está vendo a oportunidade, a gente está vendo o caminho. E, galera, ou você se prepara para aproveitar a oportunidade, se surgir uma oportunidade dessa para você e você não tiver noção do que está acontecendo, eu já vi vários, o cara me liga, Rangel, fechei um projeto estrutural, não, apareceu um projeto estrutural hoje para eu orçar e eu queria aprender hoje a fazer uma casa. Eu falei, cara, perdeu, perdeu a oportunidade, perdeu seu tempo, perdeu seu... Aprenda com isso, começa a fazer que no próximo você vai estar mais preparado. Então é estar preparado para as oportunidades. Isso mesmo, Rangel. Faltam 2 minutos aqui, o tempo já começou a correr. Rangel, gostaria de te agradecer primeiramente pela disponibilidade, né, de estar aqui conversando, trazendo um pouquinho da sua experiência, todo esse conteúdo e bagagem que você tem. Muito obrigado. Me coloca à disposição para falar com o seu público quando você achar necessário, quando você quiser falar sobre um tema aí diferenciado, falar sobre rodovias, fique à vontade. E o seguinte, falando isso que o Rangel falou, você precisa estar preparado. Quem estava se preparando há algum tempo em questão da infraestrutura rodoviária, independente de partido, a gente não está aqui para elogiar algum partido ou algo do tipo, não, mas chegou um momento que entrou um partido que visualizou que concessões são desenvolvimento do país. Nós temos mais de 50 pacotes de concessões previstos, ou seja, esses 50 a nível federal e estadual. Quando a gente tem isso em mãos, quem está preparado vai entrar. Quem está preparado vai ter serviço. E é isso que o Rangel falou. Se você souber, não adianta você querer aprender agora para entrar amanhã, não. É isso mesmo, é um caminho a ser percorrido, é um caminho a ser trilhado. E quem já está nesse caminho vai se beneficiar. Rangel, muitíssimo obrigado. Vou colocar a live no meu Instagram, aqui no IGTV, no meu canal do YouTube, no LinkedIn.
teórico. Então, fique à vontade para usar aí os vídeos. Estou à disposição para qualquer coisa, viu? Muitíssimo obrigado e até mais, viu, Rangel? Um prazer falar com você. Valeu, moçada. Até mais. Um abraço.